Seja bem-vindo. Meu nome é Anubis e desde já serei seu anfitrião. Você conhece a história do massacre da Serra Elétrica, mas você sabia que o filme é baseado em fatos reais? Qual a verdadeira história do massacre da Serra Elétrica? Edward Gein, filho de Augusta Lurk e George Gein, seus pais se casaram em 7 de julho do ano de 1900. Seu casamento produziu Edward e seu irmão mais velho, Henry Gein, morto em 1944. George Gein, pai de Edward Gein, era um alcoólatra violento. Ed e seu irmão o rejeitavam, apesar de seu profundo desprezo por seu marido, pois Augusta também o rejeitava. O casamento persistiu. O divórcio não era uma opção devido às crenças religiosas da família. Augusta sustentava a família trabalhando em sua mercearia. Eventualmente, comprou uma fazenda na periferia de uma outra cidade, chamada Plainfield, que se tornou morada da família de Ken. Ed só deixava sua casa para ir à escola, pois sua mãe bloqueou qualquer tentativa que ele fez para conseguir novos amigos. Além da escola, ele passou a maior parte de seu tempo fazendo tarefas na fazenda. Sua mãe Augusta, uma religiosa fanática, ensinava seus filhos sobre a imoralidade inata do mundo, o mal da bebida e acerca dos pecados com prostitutas. Pois, de acordo com Augusta, a única forma aceitável de sexo era para a reprodução biológica. Ela reservava seu tempo para ler com seus filhos a Bíblia, geralmente selecionando versos do Antigo Testamento, principalmente os que tratavam com morte e vingança divina, os que praticam tais abominações. Com comportamento efeminado, o jovem Edgen tornou-se alvo de intimidações. Colegas de classe e professores recordam que Ed tinha ataques de risos, tais como aparentemente aleatórios, como se estivesse rindo de sua própria piada pessoal. Apesar de seu péssimo desenvolvimento social, ele ainda saiu-se bem na escola, peculiarmente na área de economia. Mais tarde, seus ex-professores recordaram-se que ele era um sujeito um tanto estranho e que era conhecido por capturar animais à beira da estrada que haviam sido executados. Levava-os para casa com ele. Não se sabe o que ele fazia com esses animais, mas isso ocorreu diversas vezes. Seu pai, George, faleceu em 1940. Seu irmão Henry começou a rejeitar a visão distorcida de Augusta e seu mundo. Em certa ocasião, Henry respondeu para sua mãe e Ed ouviu. Ed costumava dizer para Henry que seu irmão foi condenado ao inferno. Em março de 1944, os irmãos se encontraram no meio de um incêndio na propriedade que possuíam. Quando Ed falou com a polícia, disse que não sabia onde estava seu irmão. Porém, mais tarde, Ed levou os policiais até o local que estava o cadáver de seu irmão. Apesar de não haver provas, Henry sofreu trauma contuso na cabeça. O médico legista do condado decidiu que ele morreu de asfixia. Mais tarde, quando foi preso,
Edgin confessou que matou o próprio irmão. Se justificava dizendo que fez isso porque se Henry continuasse vivendo, ele iria para o inferno, pois estava no caminho errado. Edgin passou a viver sozinho com a mãe. Menos de 2 anos depois, 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu de uma série de acidentes vasculares cerebrais, deixando seu filho aflito e sozinho na fazenda isolada. Depois da morte da mãe, Edgin tornou-se ainda mais estranho. Acredita-se que após a morte da sua mãe é que ele começou a roubar cadáveres no cemitério local. A polícia suspeitava que Edgin estava envolvido no desaparecimento de uma balconista, Bernice Wood, em Plainfield, em 16 de novembro de 1957. Ao entrar em um galpão em sua propriedade, eles fizeram a sua primeira descoberta horrível da noite. O cadáver de Bernice havia sido decapitada, seu corpo sem a cabeça, pendurado em sentido contrário, com cordas amarradas em seus pulsos e tornozelos. O tronco do corpo havia sido aberto ao meio e estava vazio, da mesma forma como que fazem com o cervo, aparentando ser uma roupa ou algo que fosse possível vestir. A polícia encontrou outras coisas horríveis na casa de Edgin. Algumas são crânios humanos pendurados pelas paredes, pele humana formando um abajur usada para estofar o assento das cadeiras, tampas de crânio humanos aparentemente em uso como tigelas de sopa, um coração humano ainda fresco, a pele do rosto de Mary Hogan, proprietária da taberna local, também assassinada por Gim. Puxadores de janela revestido com lábios humanos, um colete mamária criado a partir da pele de uma mulher, um cinto feito de diversas partes humanas e também uma meia feita com restos humanos. Na vizinhança havia relato, inclusive de crianças, que foram até a casa de Gim que existiam esses objetos esquisitos por lá. Ed descrevia essas coisas como relíquias dos mares do sul, que supostamente havia sido enviado por um primo que tinha servido a Segunda Guerra Mundial. Após a investigação, descobriu-se que eram peles faciais humanas, cuidadosamente descascadas de cadáveres, usadas por Gim, talvez como máscaras. Gim admitiu sob interrogatório que tinha o costume de escavar os túmulos dos recém-enterrados, principalmente de mulheres de meia-idade semelhantes à sua mãe. Ed negou ter relações sexuais com os corpos exumados por ele, explicando eles cheiravam demasiado mal. Durante o interrogatório, Ed também admitiu que matou com um tiro Hogan, que estava desaparecida desde 1954. Muitos anos mais tarde, perto do local da antiga casa de Gim, foram encontrados ossos de até 11 esqueletos humanos, todos eles de mulheres, com exceção de um. A polícia local disse que, embora eles não tenham 100% de certeza, é provável que todos esses 11 restos mortais foram trabalho de Edgin, pois são restos da época em que ele vinha cometendo os assassinatos na área. O resto mortal do sexo masculino era na verdade um carteiro que desapareceu alguns meses antes da prisão de Gim. Ao longo dos anos, desde a morte de Edgin, muitas pessoas afirmam ter visto o espírito de Edgin caminhando em direção à sua antiga casa. Dizem que ele é visto frequentemente pelas estradas em torno de sua antiga residência. Vários casais jovens alegaram ter sido abordados por um homem
que encaixa na descrição de Ken. Dizem que ele vem bater à noite na janela de seus carros estacionados na beira da pista. E muitas dessas pessoas nem fazem ideia dessa história. Dizem que a polícia local se recusou a divulgar o retrato falado do homem, porque ele era muito semelhante a Edkin. Essa é mais uma história contada pelo Acervo Maldito. Se gosta de lendas urbanas e histórias de terror, assine o nosso canal e fique atento às novas histórias. Ou prefere que o espírito de Edgar venha lhe visitar essa madrugada?